João 14, versos 16 e 17. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet também podem acompanhar aí pelo celular, pelo computador, pela TV. O texto será também colocado aí na internet. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém, queridos? Meus irmãos, eu quero, nesta noite, abordar o seguinte tema: o Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo em nossas vidas. Esse é um tema muito importante nas Escrituras, o assunto referente ao Espírito Santo. Um assunto muito importante que nós sempre devemos voltar novamente e sempre falar também sobre a pessoa do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que outras religiões também falam do Espírito Santo. E falam de forma distorcida, mentirosa, que não é como a Bíblia nos ensina. E alguns distorcem aquilo que a Bíblia diz. Então nós precisamos voltar para a palavra e aprender sempre e revisar aquilo que já aprendemos, para que tudo isso fique muito claro na nossa mente, no nosso coração, para que as distorções e as mentiras que muitos aí fora têm pregado não nos confunda, né? Por exemplo, há uma seita que diz que o Espírito Santo, ele é uma força, ele não é uma pessoa, mas uma força apenas, né? Nós sabemos disso, mas já adianto que o Espírito Santo não é uma força, ele é assim uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos um Deus, nós cremos em um Deus e só há um único Deus, em essência. Mas há três pessoas distintas na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos pelas Escrituras que o Pai está sentado no trono, o Filho está sentado à direita do Pai. E onde o Espírito Santo está? Onde ele habita? Eu quero começar com essa pergunta: onde o Espírito Santo habita? Qual é o trono onde ele está sentado? Eu quero responder essa pergunta e outras mais. Em primeiro lugar, dizendo que o Espírito Santo, ele habita em cada cristão. E nós encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 17, que nós lemos 16 e 17, né? Mas reforçando aqui o verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus está falando da promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava no meio deles, é claro que já estava. Eles só seguiram o Senhor porque foram convencidos pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não havia ainda sido derramado de uma forma gloriosa sobre eles. E é isso que acontece lá no dia do Pentecoste, né, onde eles foram cheios do Espírito Santo, né, foram tomados da plenitude do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 11, o apóstolo Paulo também afirma isso, que o Espírito habita em nós, habita na igreja do Senhor. Ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aqui o apóstolo Paulo está falando do assunto da ressurreição, da vinda do Senhor, da transformação dos vivos, né, a ressurreição dos mortos. E ele diz que aquele que ressuscitou Jesus também vai ressuscitar os cristãos naquele dia. Então, isso significa que o Espírito habita em nós, e o texto fala isso, que o Espírito habita em nós. Mas é importante dizer, irmãos, então, e reafirmar que o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas. Não habita em templos feitos por mãos humanas. E também não habita naqueles que não creem em Jesus Cristo. O Espírito Santo não habita naqueles que a Bíblia chama, daqueles que estão no mundo, podemos assim dizer, daqueles que não pertencem ao Senhor. Ele habita exclusivamente
na igreja, no povo de Deus, no povo que foi comprado e aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele habita em você. Se você crê em Jesus Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, se você reconheceu que você é um pecador, que sem Ele você está perdido, e se você tem visto a ação dele na sua vida, isso é sinal que Ele habita em você. Você é a habitação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa gloriosa. E quando eu falo que o Espírito Santo habita, não tenha na sua mente aquela ideia de que o Espírito Santo vem e sai. Ele fica uma temporada na sua vida e depois ele deixa você. Não é isso. Quando eu falo de habitar, é habitar para sempre. É isso mesmo que a Bíblia nos diz. A Bíblia não fala de uma habitação, uma visita, né? O Espírito Santo faz uma visita. Embora nós vemos nas Escrituras, vemos na história da igreja, em momentos que o Espírito Santo, e aí se podemos usar essa expressão visitar, em momentos que o Espírito Santo ele vem sobre a igreja, ele visita a igreja de uma forma especial, trazendo um avivamento, trazendo um despertamento mais profundo. Porém, meus irmãos, segundo as Escrituras, o que nós vemos é que o Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus, ele vem para ficar. Ele vem para habitar na vida da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que palavra maravilhosa. Paulo estava exortando a igreja de Corinto, mas está dizendo: olha, vocês não sabem que o Espírito Santo é templo, que vós sois templos do Espírito Santo? Então nós somos templo do Espírito Santo, somos santuários do Espírito Santo. E essa expressão, meus irmãos, ela indica, né, no Antigo Testamento, o templo no Antigo Testamento, ele tinha vários espaços ali dentro do templo, e um deles, que era um lugar onde só o sacerdote entrava, que era o lugar santíssimo, é o lugar onde o Senhor se manifestava ali. É o lugar onde o sacerdote, somente o sacerdote entrava. Queridos irmãos, esse lugar santíssimo aqui, somos nós hoje. O Espírito de Deus, ele não manifesta mais num lugar específico, né, como lá no Antigo Testamento. Nós somos esse lugar santíssimo. Nós somos o santo do santo, a habitação do próprio Deus nos nossos dias. Amém, queridos? Isso é um motivo para a gente dar glória a Deus, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. O Espírito Santo também, meus irmãos, é a garantia da nossa salvação. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o penhor da nossa salvação, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, verso 14. Nos diz assim: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vejam, queridos irmãos, o que é o penhor? Os irmãos sabem o que é o penhor? Nós sabemos o que é o penhor hoje. Naquela época também algo era muito parecido. A palavra grega de origem hebraica chamada arrabon, que dava a ideia ali, essa palavra, tanto de uma aliança como de uma primeira prestação num negócio. Alguém que ia realizar um negócio, ele tinha que... Esse era o chamado penhor, né? A garantia. Nós sabemos hoje que o penhor é a garantia. Naquela época era a primeira prestação do negócio. A garantia de que o resto do contrato seria cumprido. Então o que Deus está querendo dizer? O que a palavra de Deus está querendo dizer? Que o Espírito Santo, ele é o penhor nesse sentido, de que a obra que Deus começou a realizar, ela vai se cumprir. A garantia é que Ele mesmo vem habitar em nós. Olha que coisa gloriosa. Então ele é essa garantia, né? É por isso que nós não pregamos a perda da salvação. A perda da salvação, nós não cremos nisso. Nós cremos que, é claro que às vezes a gente vê, né, histórias e conhecemos às vezes pessoas que começaram, declararam que creram em Jesus, até foi batizado, fez a profissão de fé e abandonou tudo. Segundo as Escrituras, essas pessoas na verdade nunca creram verdadeiramente. Elas nunca foram a habitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é a garantia, ele é o penhor do que aquilo que o Senhor prometeu que vai fazer, ele irá fazer. Paulo também diz que ele é o selo. Efésios, capítulo 1 mesmo, mas no verso anterior,
nós lemos o verso 14, o verso 13, Paulo diz que as seguintes palavras: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Esse texto aqui é maravilhoso, porque toda a mensagem de salvação está resumida nesse versículo aqui. Está resumido nesse versículo. Diz o texto aqui que nós, depois que nós ouvimos a mensagem do evangelho, o que aconteceu? Nós cremos no Senhor. E nele, uma vez crendo no Senhor, nós fomos o quê? Selados. Selados pelo Espírito da promessa. O que significa esse selo, pastor? O que significa ser selado pelo Espírito Santo? Significa, queridos irmãos, que esse selo é a garantia da nossa salvação. Esse selo é a garantia que nós pertencemos a Ele, né? O selo, naquela época, no mundo antigo, era para garantir a autenticidade de um documento. A autenticidade do documento se via pelo selo oficial, né? Então vejam, o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que ele é o selo que garante que nós pertencemos a Deus, que fomos comprados pelo Senhor Jesus. A própria palavra de Deus nos diz o quê? Que nós somos agora propriedade exclusiva. Você pertence a Deus, foi comprado pelo sangue do Senhor. E o Espírito de Deus vem como esse selo sobre a sua vida, né? No gado, nos próprios escravos na época, tinha lá um selo, né? Que tinha a letra com a marca do proprietário. Então, essa é a ideia, irmãos, propriedade, nós somos propriedades do Senhor, e é o Espírito Santo que garante isso. Olha que coisa maravilhosa. Em terceiro lugar, o Espírito Santo também é o professor, e ele é o guia de cada cristão. Olha como nós dependemos da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito de Deus. Ele é o guia, ele é o professor. João capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, queridos, quem ensina a igreja? Quem ensina a igreja é o Espírito Santo. Quem nos ensina, quem me ensina e quem ensina você é o Espírito Santo. É claro que ele usa a própria igreja, os membros do corpo. Ele usa o povo de Deus segundo dons e talentos. Ele usa mestres, ele usa pastores, ele usa pessoas para que a mensagem seja ensinada. Mas quem dá a capacitação, quem dá o entendimento, é o Espírito de Deus. Sem ele, nós não poderíamos fazer nada. E veja que ele não só nos ensina, como ele nos faz também lembrar. É o que diz o verso 26, a segunda parte ali: vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele fez os primeiros discípulos, no primeiro século, lembrar de tudo que o Senhor havia dito. E a prova disso foi o quê? Eles registraram, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram escritos 30, 40 anos depois de que o Senhor já não estava mais no meio deles. Mas eles lembraram de tudo. Como que eles lembraram? Tinha passado tanto tempo. Como que eles lembraram de detalhes? Eles lembraram porque foram capacitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo continua nos lembrando. Você já teve experiência, num determinado momento, você precisou de uma palavra, e aí veio aquela palavra na tua mente? Você foi lembrado pelo Espírito Santo. Ou numa determinada decisão, você não sabia se faria ou não faria, se aquilo estava certo ou estava errado, e de repente veio a palavra no teu coração. É o Espírito Santo te lembrando. Que coisa maravilhosa. Então ele é o nosso guia, é o nosso professor, é o nosso mestre. João capítulo 16, verso 13, diz assim, diz também o Senhor Jesus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então é ele que nos guia na verdade, ele que nos dirige à verdade, né? O cristão, o novo convertido, às vezes ele pode se enveredar aí por doutrinas erradas. Mas se ele foi chamado pelo Senhor, num determinado momento ele vai ser iluminado. Ele vai dizer: opa, isso aqui não está certo. Deixa eu seguir esse outro caminho aqui. Então, por que isso ocorre? Porque é o próprio Espírito que guia
o crente na verdade do Senhor. Ele testifica em nós. Ele nos ilumina. Gálatas capítulo 5, verso 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, debaixo da lei. Nós não estamos, inclusive nós estudamos, a carta de Paulo aos Gálatas, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Quem está debaixo da lei, se declara estar debaixo da lei, está debaixo de maldição, não é verdade? Mas isso não significa que nós desprezamos a lei de Deus. Isso significa sim que agora Ele nos guia em obediência, Ele nos guia segundo a vontade do próprio Deus. Ele que habita em nós, Ele nos guia a toda a verdade. Romanos 8, 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, meus irmãos, o Espírito de Deus não guia qualquer um. O Espírito de Deus guia os filhos de Deus, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que hão de herdar a vida eterna. Glória a Deus por isso, né? Continuando aí. O Espírito Santo também, ele é o intercessor de cada cristão. Além de ser o guia, ele é o nosso intercessor. Ele intercede pelos santos, né? Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sob maneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que nós não sabemos orar. Isso está claro. Você e eu não sabemos orar como convém. E é justamente por isso que Ele nos auxilia. Por você não saber orar como convém, Ele intercede por você. Olha que maravilha. Porque se dependesse de você, meu irmão, se dependesse de mim, nós estaríamos realmente perdidos. Porque nem orar nós não sabemos. Mas, mesmo não sabendo, Ele nos ajuda nessa hora. Ele intercede por nós, Ele nos auxilia nesse momento. E o texto nos mostra isso. E o texto nos mostra, queridos irmãos, que nós somos fracos, porque diz o texto que Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Nós somos fracos, irmãos. Você reconhece que você é fraco? Talvez alguém diga, que fraco o quê? Não sou fraco não, né? A Bíblia diz que sou mais do que vencedor. Não é isso que nós também falamos? Está em contradição isso aí? Não, não está em contradição. Como que eu sou mais do que vencedor ao mesmo tempo e ao mesmo tempo sou fraco? É verdade que nós somos mais do que vencedores, mas não somos vencedores porque somos fortes, irmãos. Somos vencedores porque o Senhor habita em nós, porque Ele atua em nós, e é Ele que nos faz mais do que vencedores. Porque nós mesmos, nós somos fracos. Nós somos fracos, nós temos todos os tipos de fraqueza. Fisicamente falando, né? Você tem alguma fraqueza no físico? Todos nós temos, né? Até as crianças têm também. Fraquezas na área emocional. Temos fraquezas morais. Todos nós temos fraquezas. Fraquezas espirituais também. Há um escritor, um estudioso conhecido chamado John Stott, um teólogo, que ele diz a respeito disso, que a nossa fraqueza, e aí eu acredito que ele estava falando da fraqueza espiritual, ele diz que a nossa fraqueza é justamente porque não sabemos orar como convém. Por isso que nós somos fracos. Nós não sabemos, essa fraqueza, eu acredito que ele estava se referindo principalmente à questão espiritual. Somos fracos porque não sabemos orar como convém. Veja que não se trata aqui, meus irmãos, de orar muito ou orar pouco. É claro que se você perguntar para mim, pastor, eu tenho que orar muito? Ore muito, ore bastante. Mas o texto não está falando disso, de orar muito ou orar pouco, mas orar como convém. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema porque muitas vezes nos falta discernimento na hora da oração. Nós oramos, nós pedimos, lembra das palavras do Senhor Jesus, quando Ele fala de dar, se um filho nos pede um pão, né?
E é claro que nós vamos dar pão, não vamos dar pedra, né? Não vamos dar uma serpente. Você lembra dessa palavra de Jesus? Jesus estava falando ali da maldade do homem, na verdade. Mas nós, agora voltando para a oração, às vezes nós pedimos pedra para Deus, achando que nós estamos pedindo pão. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa para Deus que vai trazer morte, vai trazer destruição, vai trazer vergonha. E nós estamos achando que aquilo vai trazer vida, vai ser bom para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Então, é justamente por isso, nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nos falta o discernimento, meus irmãos. Então, é justamente por isso que o Espírito Santo, na hora da oração, ele nos ajuda. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, e a oração do Espírito é a oração segundo a vontade de Deus. Ele faz da maneira correta, né? Há um outro estudioso, William Barclay, ele diz que a oração é o divino que está em nós intercedendo pelo divino que está sobre nós. Olha que coisa interessante. O divino que está em nós, o Espírito Santo, intercedendo ao Pai, o divino que está sobre nós. Ele nos auxilia para que a oração chegue lá do jeito certo, né? Do jeito certo. Porque nós não sabemos orar como convém. Então ele vem e ele coloca a motivação, às vezes não, ele vem para colocar a motivação certa no nosso coração, quando a motivação está errada. Ele vem, ele coloca o desejo certo, o pedido certo, quando nós não estamos entendendo, quando nós não estamos compreendendo. Quinto lugar, já vou encerrar, irmãos. O Espírito Santo também, ele é a fonte do poder na vida de cada cristão. Atos 1:8 nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava falando isso para os discípulos, que ele ia subir, o Espírito Santo ia descer, e eles seriam testemunhas de Jesus, primeiro lá em Jerusalém, e depois Samaria, Judéia, confins da terra. Jesus estava mostrando para os discípulos que o avanço missionário, o sucesso, né, na obra missionária, dependia de quem? Do Espírito Santo. A pregação, ela só traz efeito na vida das pessoas se o Espírito Santo atuar. O pregador pode ter palavras bonitas, eloquentes, pode ser eloquente, ele pode pregar a verdade, mas se o Espírito Santo não estiver atuando, é em vão a mensagem. Nós dependemos dele no que diz respeito na proclamação do Evangelho, né? Nós dependemos, até inclusive eu falei um pouquinho lá na terça-feira, na reunião dos homens, ali, reunião de oração. Nós dependemos do Espírito Santo, irmãos, para sermos cristãos, para sermos discípulos de Jesus. Sem ele, nós não poderíamos ser discípulos de Jesus. Não poderíamos. Nós precisamos dele e precisamos do poder do Espírito Santo. Ele é a fonte do poder. Ele não é poder, ele é uma pessoa, mas ele é a fonte do poder em nossas vidas, né? Poder para quê, pastor? Poder para amar os nossos irmãos. Poder para amar o nosso próximo. Aquele que ainda não é o nosso irmão, talvez, mas é o nosso próximo, está diante de nós. Nós temos o poder do Espírito para amar a todas as pessoas, até mesmo para amar, quem Jesus falou? Os nossos inimigos. E para amar o inimigo não é fácil, né? Nós não podemos ter inimigo, mas às vezes as pessoas querem ser os nossos inimigos. E nós devemos e precisamos buscar o poder do Senhor, para que tenhamos condições de amar o inimigo e até virar a outra face, né? Como o próprio Senhor Jesus disse, virar a outra face. Nós precisamos também do poder do Espírito Santo, irmãos, para suportar as aflições da vida. Quem nunca sofreu aflições? Todos nós sofremos aflições nessa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E como nós suportamos as aflições? Pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para suportar até as possíveis perseguições. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,12: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Você quer viver piedosamente? Você quer ser um discípulo verdadeiro? Olha, preste atenção, você pode ser perseguido. E para suportar a perseguição, pelo poder do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito Santo para vencer as tentações. Somos tentados. E é o Espírito Santo que nos capacita, nos dá poder para vencer as tentações. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque o poder do Espírito Santo na sua vida. Dobre o seu joelho e clame: Senhor, me dê poder. Poder para poder viver a vida cristã. O Salmo 105, verso 4, o salmista diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Agora, também nós precisamos, queridos irmãos, entender que o Espírito Santo, ele deve ser reconhecido por nós e honrado por nós, por todos os cristãos. Por todos os cristãos. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Deve ser honrado por nós. Todo cristão deve lembrar-se que ele depende do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós devemos lembrar constantemente que dependemos dele. A nossa vitória está nele. É o Espírito de Deus que aplica em nós a obra de Cristo Jesus. Tudo aquilo que Jesus realizou na cruz, em nosso lugar, não foi o Espírito Santo que realizou na cruz. Então tem funções diferentes na Trindade. Foi Jesus que realizou na cruz a obra redentora. Mas é o Espírito que aplica em nós essa obra. É Ele que faz isso. Então nós dependemos dele. Zacarias, capítulo 4, verso 6, há uma palavra profética ali que diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, as vitórias dos cristãos, irmãos, não depende aqui, a força e poder, é a força e poder do homem. As vitórias da igreja de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que somos mais do que vencedores, porque a vitória nossa não depende da força e poder do homem. A vitória da igreja não depende, nunca dependeu e nunca vai depender da força e do poder político. Às vezes a gente valoriza muito isso. É claro que como cristãos nós devemos dobrar nossos joelhos, orar pela nação, pelos políticos, para que tenhamos paz. Mas para que a igreja caminhe e sobreviva, ainda que seja em tempos de perseguição, e a história nos mostra isso, quem garante é o poder de Deus, é o Espírito de Deus. Não é por força humana, não é por força política, não é pelo poder de homens, autoridades humanas, mas é pelo poder de Deus. A minha vida e a sua vida, nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Dependemos dEle, dependemos da ação dEle em nosso favor. E é por isso que nós precisamos ser íntimos de Deus, do Espírito de Deus. Ser íntimos, ter comunhão, buscar ter mais e mais comunhão com o Senhor. Ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o que nós devemos buscar na nossa vida? Ser cheio do Espírito Santo, estarmos receptivos, né, à ação dele na nossa vida, né, buscar mesmo constantemente essa comunhão por meio dos salmos, entoando louvores a Deus, cânticos espirituais, devocional, leitura da palavra, oração, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Essa é uma forma, queridos irmãos, de nós darmos o valor devido, a glória devido ao Espírito de Deus, que é Deus, digno de toda a glória também, como o Senhor Jesus. E em último lugar, agora vou encerrar, o Espírito Santo não deve ser ofendido pelo cristão. Será que o cristão pode ofender o Espírito Santo?
Sim ou não? Se nós não podemos, não devemos ofender, é claro que sim, existe essa possibilidade. E Paulo diz em Efésios 4:30, ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Mais uma vez a palavra selado aí. E ele diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque ele nos selou para o dia final, o dia da redenção. Então, existe essa possibilidade, irmãos. Quando que eu e você entristecemos o Espírito Santo? Quando nós pecamos. Quando nós desobedecemos a Deus, nós entristecemos o Espírito de Deus. Ele nos deixa. O que os irmãos acham? Sim ou não? Quando você entristece o Espírito Santo, ele te abandona? Sim ou não? O que eu falei no início? Que ele vem para habitar e ele não nos deixa. Se ele nos deixasse, aí ia todo mundo para o inferno, né? Graças a Deus que ele nos convence. Logo após o pecado, ele fica triste, claro, ele é uma pessoa, ele é santo, ele é Deus, mas ele atua no nosso convencimento, dizendo: você ofendeu a Deus. Você ofendeu o Pai, você ofendeu o Filho, você ofendeu o Espírito. É por isso que quando nós pecamos, irmãos, após e depois, há um sentimento de tristeza no nosso coração. Essa tristeza pelo pecado é o próprio Espírito que gera em nossas vidas, né? E glória a Deus por isso também. Como que nós podemos ofender o Espírito Santo? Quando nós apagamos a sua ação em nós. 1 Tessalonicenses 5,19 diz lá Paulo: não apagueis o Espírito, né? Não apagueis. O Espírito Santo, ele é representado também na Bíblia, ele não é um fogo, não é uma pomba, mas ele é representado como pomba em alguns momentos, no momento do batismo de Jesus, e ele é representado também como fogo. Línguas como de fogo, não é de fogo, mas é como de fogo. O Espírito representado como fogo. Como é que apaga o fogo? Joga água, né? Joga terra, tira o oxigênio, aí o fogo apaga. Estou falando do fogo, esse fogo, né? Do fogo do fogão. Desliga lá, apagou o fogo. E como que nós apagamos o fogo do Espírito na nossa vida? Quando deixamos de orar, né? Quando deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos de buscar as coisas do Senhor, nós vamos apagando, vamos nos esfriando gradativamente. E isso é muito perigoso, e Paulo diz que nós não podemos fazer isso. A palavra, irmãos, meditar na palavra de Deus constantemente, ouvir mensagens, estar no culto, estar em comunhão, tudo isso aí nós podemos chamar de combustível. Combustível. Para o fogo estar aceso, você precisa ter esse combustível constante na sua vida. E nós não podemos deixar isso, para que então, queridos irmãos, não venhamos ofender o Espírito de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio do Espírito de Deus, que você seja guiado por Ele, porque essa é a prova que somos filhos de Deus, se Ele nos guia. Que você seja guiado, seja conduzido, e que Ele produza em cada um de nós frutos, as palavras do Senhor Jesus, frutos dignos de arrependimento. Que Ele gere em nós, irmãos, a vida do próprio Cristo em nós. De forma que venhamos dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Que Ele gere uma nova vida em você, em mim, uma vida cheia de graça. Uma vida que transborda o amor, a graça, a misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite com essa palavra. Mais uma vez, seja cheio do Espírito Santo. Amém?